Record on this computer. Ah, já sim. tá gravando. Aí Tranquilo mesmo, já Zé? fica salvo. Tá. Poder compartilhar um pouquinho dessa jornada aí, que é bastante longa, sobre buscar um treinamento no exterior, né? Como o pessoal já divulgou, a gente vai se ater mais ao processo dos Estados Unidos aqui. Eu vou dar alguma pincelada bem rápida no começo sobre outros países para quem tiver interesse, tá? Mas o nosso foco vai ser em cima do processo estadunidense, que é o processo que eu estou fazendo no momento, né? Só para situar vocês um pouco, né? Eu formei pela USP de Ribeirão agora em janeiro. Fiz os clerkships na Mayo e em Michigan no final do ano passado, logo antes de formar. E agora, nesse exato momento, eu estou preparando toda a documentação para fazer minha application para residência, né? A expectativa é que lá por novembro, no máximo, eu já comece a fazer as entrevistas. Então, estou bastante animado com esse período. E acho que é uma época bastante rica para eu poder passar tudo que eu estou sentindo, não só a parte mais objetiva, mas também subjetiva do processo, tá, gente? Então, vamos lá. Quero primeiro dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse para passar tudo isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Muita coisa aqui é minha opinião pessoal. Outras pessoas podem ter outras visões sobre o que eu vou falar aqui, tá certo? Mas eu espero que alguma informação que eu trago para vocês seja útil da minha parte, da vivência que eu tive até aqui, certo? Eu vou falar rapidamente, então, sobre a visão geral da medicina exterior, explicar o que é clerkship para vocês, por que a gente deve fazer um clerkship, como funciona o processo seletivo, certo? Como escolher e qual é a rotina e os aprendizados que a gente pode trazer de um estágio lá nos Estados Unidos. Bom, como prometido, a visão geral que eu trago para vocês são dos países que eu tive algum contato com o processo, tá? A gente sabe que existem inúmeras outras possibilidades. Eu sei que tem processo espanhol, processo francês, mas esses 4 países foram os que eu tive um pouco mais de contato e eu consigo indicar o material com alguma confiança, tá? Porque foram materiais que eu gastei um tempo pesquisando e eu achei que ajudou bastante a entender como funciona, certo? No Reino Unido, esse site, eu acho que ele tem boa parte do que vocês precisam saber, o Revalidação Médica UK, tem bastante informação, tá? E se vocês quiserem mais alguma dica sobre partes mais difíceis de entender do processo, procurem no grupo do Facebook, tá? O processo alemão e o australiano, a principal fonte que eu encontrei foram os grupos do Facebook mesmo, tá? Tem muito brasileiro lá que já atua há anos nesses países, então vocês podem consultar eles e a turma costuma responder com o maior prazer. E, bom, o principal assunto da noite é o processo americano, tá? O nosso grupo do USMLE Brasil no Facebook, ele é disparado o maior, assim, dos países, né? Tem muita gente até que a gente se questiona se tem algum movimento no processo ou só tá lá de curioso, né? Mas o fato é que nesse grupo vocês vão encontrar tanto brasileiros que já são médicos lá, que já fizeram residência, alguns até já são chefes de serviço lá, como o pessoal que está começando o processo, quer entender, quer conhecer. Então, é um grupo extremamente rico. Eu aconselho a qualquer um que quiser fazer o processo, que tem interesse em conhecer, que procure entrar nesse grupo, tá? Tem 2 canais no YouTube também que são excelentes. O USMLE Brasil, que é o mesmo nome do nosso grupo do Facebook, que é tocado pelo Bruno Lima, que é uma pessoa que tem uma trajetória fantástica nos Estados Unidos, tá? Ele formou, se eu não me engano, no Ceará, e depois ele foi para lá, fez clínica médica, recentemente fez cardiologia na Emory, e agora está em Harvard fazendo o fellowship dele. Então, é uma pessoa que tem muito conhecimento para dividir. E tem um canal à vontade também, que é da Natália e do Igor, que é um casal que fez o Couples Match. A gente pode falar sobre o que é o Couples Match mais para frente, tá? Mas é basicamente você fazer um match em casal. Não precisa ser um casal formalmente documentado, pode ser algum amigo, alguém querido que você queira estar aqui, tá? É um algoritmo um pouquinho diferente, não tem muita experiência em Couples Match, mas eu posso dar uma pincelada para vocês como que costuma funcionar, tá certo? Bom, entrando de cabeça, então, no processo americano, como que funciona o USMLE? Antes da gente falar de clerkships, eu queria que vocês pegassem um pouquinho da visão geral do processo, tá? Então, a primeira fase de todas é a gente fazer as provas, os famosos steps, tá? E por que a gente tem que fazer os steps? Porque todo mundo que é formado fora dos Estados Unidos tem que ter o ICFMD Certificate. E a partir do momento que você é ICFMD Certified, você está habilitado a treinar, a aplicar para uma residência nos Estados Unidos, certo? Então, para você ter o ICFMD Certificate hoje, você tem que ter feito Step 1, Step 2,
pandemia, a gente teve algumas mudanças, mas o trajeto original é fazer o Step 2CS, que é a prova prática, que só é feita nos Estados Unidos, tá? Em virtude de travel bans, dificuldade para viajar, segurança de todos, o Step 2CS está cancelado até a metade do ano que vem, certo? E para quem se formou fora dos Estados Unidos, o ICFMG trouxe a proposta do OET, que é o Occupational English Test, que é uma prova feita para profissionais da saúde, não só para médicos, mas para dentistas, enfermeiros, enfim, para quem queria revalidar na Austrália e no Reino Unido, tá? E o ICFMG incorporou agora. A gente não sabe como vai ser daqui nos próximos anos, se o OET ele veio para ficar ou se é só uma solução temporária até que o Step 2 volte a ser aplicado. Mas o fato é que isso pegou todo mundo que está aplicando esse ano de surpresa. Eu, inclusive, ainda vou fazer o OET. Então, é uma novidade que gera algum estresse, mas eu acho que, olhando bem friamente, ela pode ser vantajosa justamente pelo fato de ser uma prova que já é aceita na Austrália e no Reino Unido. Então, acho que isso contribui para, cada vez mais, talvez, a gente ter um processo único, né, de internacionalização. A acreditação que a gente vê nos últimos anos aí pelo SAEM e pelos outros órgãos também de outros países, acho que é um passo nessa direção. E quem sabe a gente não vê, talvez, uma convergência nos processos. Mas, enfim, da parte do CFMG Certificate é isso. Qual que é o próximo passo? Fazer o cadastramento no Airwas. É nessa fase que eu estou, exatamente nessa fase. O que é levado em consideração no Airwas pelos programas de residência que vão selecionar os futuros PGI-1, PGI-2, etc. São os scores das provas, né? O Step 1 e o Step 2, você tem uma nota numérica. O Step 2CS é uma nota de pass or fail, tá? O OET também, eles só colocaram um corte que você tem que atingir, que é uma nota B em todos os blocos. Então, speaking, writing, etc. Então, o que interessa mais são as notas mesmo do Step 1 e Step 2 como valor de corte, né? Tem vários programas que estabelecem isso na hora que eles vão puxar as applications. Então, por exemplo, vamos supor que você submeta a sua application com Step 1 de 250. Os programas que colocarem, por exemplo, 230, eles vão todos receber essa application. Agora, os programas que colocarem 260, só supondo os valores, tá, gente? Uma nota muito alta, mas os programas que colocarem um corte acima disso, a sua application não vai ser nem enviada para eles. Tá? É um sistema um pouco cruel e vem sido bastante criticado por entidades dos estudantes de medicina nos Estados Unidos. E, recentemente, teve um movimento do ICFMG para tornar o Step 1 pass or fail também. Por ser uma prova que pega muito conteúdo da área básica, que muitas vezes, tanto estudantes quanto atendentes e médicos das faculdades achavam que ela não interferiria tanto na performance do aluno. E o resultado é que foi aceita essa proposta de pass or fail. Ela iria entrar em vigor, se eu não me engano, em 2022, só que em razão da pandemia houve alguma mudança nesse calendário, tá? Para quem vai começar o processo agora, eu aconselho fortemente estudar em detalhes essas mudanças, saber como estão as novas datas. Eu estou falando uma previsão de data para vocês, pode ser que isso mude daqui a algum tempo, certo? Então, as coisas estão bastante fluidas nos últimos meses, tá? Quem tem intenção de começar o processo, eu aconselho que comece a ler desde já e acompanhe bem essa questão das notas, tá? Mas, enfim, falando dos outros componentes, cartas de recomendação contam bastante e elas entram no contexto do clerkship, a gente vai falar disso. E os clerkships, eles entram exatamente na parte do currículo, tá? Então, o foco da gente falar de clerkship é justamente essa parte que enriquece tanto o currículo e que os programas querem em quem vem de fora dos Estados Unidos, né? Por significar uma vivência em sistema americano, pelo fato da pessoa já ter sido experimentada por médicos americanos, eles poderem falar que ela consegue trabalhar em um nível de quem é do US, tá? E, entre outras coisas, para quem está na Medical School ainda, é fundamental que seja feito search, tá? Como eu escutei de uma pessoa querida há muito tempo, quando eu pensei em entrar no processo, não há nada que substitua experiência clínica no seu currículo. Você pode ter o research, você pode ter um PhD, você pode ter o que quiser, mas nada tem o peso de um clerkship, tá? É um dos componentes mais importantes para quem quer fazer residencial. E, além disso, tem o personal statement, que é uma apresentação pessoal que você faz, né? Tem algumas nuances aí, mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Dá para fazer uma aula só de personal statement. E o MSP, que é uma avaliação que a sua universidade faz sobre você, tem que ser padronizado, existe um método para fazer esse MSP, tá?
até os brasileiros passam bastante estresse com isso, porque a gente tem que orientar bastante os professores como tem que ser feito. Mas, no fim, dá tudo certo, as pessoas passam, tá? E a próxima fase, naturalmente, é a residência, né? Na residência, é quando a maior parte do pessoal nos Estados Unidos faz o Step 3 e as provas de especialidade também no final do treinamento. O Step 3, eu coloquei um asterisco, porque ele pode ser feito também antes de entrar na residência. Para quem vem de fora, é uma vantagem muito grande. Por quê? Porque o Step 3 te permite aplicar para um visto que é um pouco melhor, que se chama H1B. Esse visto que eu estou falando, ele encurta o caminho para o Green Card para quem tem interesse de fazer imigração, né? Isso é vantagem para uns, desvantagem para outros, porque tem algumas restrições quanto a parceiros que você pode levar junto com você, mas é uma alternativa, certo? O Step 3 você não é obrigado a fazer antes da residência, mas durante você tem que terminar esse processo, ok? Bom, isso tudo para dizer, além das informações que eu passei, dos detalhes, das provas, dos scores, enfim, o processo é muito longo, ele é custoso, tá? Isso é uma coisa que talvez alguns de vocês não vão ouvir, quanto vale o processo, quanto custa, mais no final a gente pode conversar sobre isso. Mas são informações que vocês devem saber a partir do momento que vocês se interessam, tá certo? Estejam preparados. E apesar de ser uma parada bem dura, qual que é a grande vantagem do processo americano hoje? Tem muita gente que já fez, muita gente envolvida, então o caminho do processo já é muito bem conhecido, tá? Acontece que, por mais que ele seja um caminho difícil, caro, a gente sabe onde ele começa, onde ele termina, os passos que você tem que fazer em cada época da application, certo? Então, para quem curte planejar as coisas com muita antecedência, eu me encaixo nesse perfil, tá? Para mim, isso é uma vantagem muito grande, certo? Então, em vez da gente se apegar, talvez, aí às dificuldades, uma das coisas que são bastante positivas é a previsibilidade do processo, tá? Se você fizer as coisas certas no momento certo, com planejamento, dificilmente você não vai conseguir dar um match em um lugar interessante para treinar, certo? Algumas pessoas vão discordar do que eu estou falando agora, mas eu vejo isso como uma grande vantagem do processo. Bom, afinal de contas, o que é clerkship, então? Vamos entrar direto no principal assunto de hoje, né? Eu vou aproveitar para falar um pouquinho de outras nomenclaturas que vocês vão ouvir, porque tem clerkship, tem sub-by, tem sub-internship, tem os fellows, eu vou explicar tudo isso, tá? O que é o clerkship, então? Os clerkships são estágios práticos que costumam fazer parte da grade curricular na American School. Varia muito do currículo que você está inserido, mas então os estágios eles podem ser do segundo ano da American School, né, que é o MS2 deles, até o MS4, que é o último ano da American School deles, né? Eles são equivalentes aí ao quarto, quinto e o sexto ano que a gente tem no Brasil, tá? Michigan, por exemplo, que foi onde eu rodei, já tem vários estágios de enfermaria no segundo ano. Outras faculdades já começam no terceiro. Então, como os currículos são muito diferentes de um lugar para outro, vocês podem acabar caindo em diversos níveis aí quando forem fazer o clerkship, tá? Agora, o SOBAI, ele já é um pouco mais específico. O SOBAI, ele geralmente são estágios do último ano da faculdade de medicina, certo? E porque eles implicam uma responsabilidade muito maior para o estudante de medicina. Acho que todo mundo aqui no internato, a gente não tem uma... Vocês percebem que tem estágios que a gente carrega mais responsabilidade que outros, né? Mas tudo é parte do internato. A gente não tem um nome específico aqui no Brasil para isso, né? Lá, eles, pelo que eu pude sentir, eles nomeiam esses estágios que são um pouco mais... que exigem mais mão de estudante, como o SOBAI. Tanto que o SOBAI, para quem vai fazer estágio fora, ele tem um valor até um pouquinho melhor do que o clerkship, no sentido de cartas de recomendação, esse tipo de coisa. Isso foram coisas que eu ouvi de outros brasileiros que foram, mas na prática eu sinceramente digo que o clerkship ele já te prepara muito bem para a realidade que você vai encarar, tá? Mas se tiver a oportunidade de aplicar com o SOBAI, esse sim, sem dúvida, seria o melhor. Enfim. Continuando nessa sopa aí de nomenclaturas, outros nomes que vocês vão ouvir ao longo desse caminho também é sobre internship e intern. O internship para a gente aqui no Brasil é um internato, tá? Só que o internship ou intern para eles é uma coisa totalmente diferente. É o R1, na verdade. É o que o PGI 1 vai fazer, porque parte do princípio que o primeiro ano da faculdade, da residência, ele vai ser mais puxado, né? E com isso, o intern, ele é uma pessoa que ficou muito tempo no hospital e atribui esse nome de intern para os R1s dos Estados Unidos.
Então, sempre que eu ouvi vocês ouvirem falar de interleader, é o PGI-1, tá certo? Clinical Fellowship, ele é a subespecialização. É o que, por exemplo, alguém faria no R4, um R3 aqui, dependendo da especialidade, certo? Existem brasileiros que conseguem fazer a residência geral no Brasil, por exemplo, fazer clínica médica e, eventualmente, fazer um Clinical Fellowship. Por exemplo, geriatria, nefro, lá nos Estados Unidos. Não é muito comum, depende de muito contato, muito network, mas é possível, tá? Via de regra, quem faz Clinical Fellowship é quem já começou o treinamento nos Estados Unidos, certo? O Research Trainee ou Research Fellowship, eles são estágios de pesquisa e podem ter alguma exposição clínica dependendo do serviço, dependendo da sua formação quando você chega para fazer o Fellowship. Muita gente vai fazer o Research Fellowship depois da residência e até como pós-doc. Essas pessoas costumam ter uma responsabilidade maior, né? Tanto na equipe de pesquisa e às vezes até em algum ambulatório acabam ganhando alguma função, tá? Mas o Research Fellowship ele não é desenhado para ter exposição clínica, ele é voltado para pesquisa, certo? E é uma alternativa para quem já formou, não consegue mais fazer clerkships, de melhorar o currículo e ficar mais competitivo para a residência, certo? Por fim, o Observership é o que todo mundo pode fazer, tanto estudante quanto residente, como médico formado, podem fazer Observership, tá? O que é uma vantagem muito interessante, mas ele tem um peso menor na hora que você coloca isso no seu currículo, que você apresenta para os programas. Alguns programas eles consideram o Observership como experiência clínica, outros programas não consideram, isso varia um pouco, a gente pode falar disso na discussão. Tá? Muito bem, indo adiante então, por que a gente deve fazer um clerkship se você pensa em fazer USMLE? Aqui eu vou fazer uma chamada para o seguinte, a gente tem que deixar bem claro, para quem quer fazer o USMLE, está na Medical School, tem condições de planejar, tanto a parte financeira, de tempo, material, enfim, é extremamente aconselhável fazer clerkship, para você fortalecer seu CV perante outros candidatos que estão de fora dos Estados Unidos, para você ter uma potencial fonte de cartas de recomendação americanas, que fazem toda a diferença no processo. Não é que cartas do Brasil não valham nada, tá? Se você tiver uma carta de alguém que te conhece há muito tempo, é uma coisa de se pensar, levar com você essa carta, mas a maioria das suas cartas, de preferência, tem que ser americanas, tá? Eu tenho visto algumas pessoas no MET desse ano que estão aplicando com uma carta do Brasil, outras até nenhuma, porque conseguiram várias nos Estados Unidos. Então, o ideal é que quanto mais cartas americanas você tiver, melhor. O clerkship ali funciona muito bem para você ter contato com os chefes de lá e pleitear uma carta, tá? Ele também proporciona a exposição ao sistema de saúde americano. Tem várias diferenças no dia a dia, a gente vai falar um pouquinho disso nos aprendizados. Te coloca a exposição à cultura de trabalho e a rotina dele, também que é um pouco diferente. E o perfil dos pacientes, que é uma coisa bem interessante. Eu não sei como que tem funcionado no Einstein, se você tem tido mais exposição ao SUS ou mais exposição aos pacientes da rede privada, mas os pacientes americanos no geral, mesmo os pacientes de nível socioeconômico bem baixo, eles são muito exigentes, tá? Então, eu me lembro até hoje de um caso que estava em Michigan e uma senhora que teve um AVC hospitalar, ela no outro dia chamou a equipe e falou que ela queria conversar algumas coisas e estava toda a família dela junto, eram mais ou menos 6 pessoas ali no patient room dela. E eu lembro que eu já estava junto com o residente responsável pelo caso dela e eu falei, vamos lá conversar com ela junto. Chegamos lá, a gente ficou mais ou menos 1h30 explicando todo o mecanismo pelo qual poderia ter acontecido o AVC dela. Foi após um procedimento que ela realizou e eles queriam entender qual que era o risco, se tinha em algum momento faltado por parte da equipe que fez o procedimento ter explicado esse risco para eles. Eles não esperavam que fosse surgir um AVC daquilo. Então a gente teve que fazer foi uma mini aula quase de AVC, de neuroanatomia, ali à beira-leito. Foi assim, acho que de toda a minha carreira até agora, um dos pacientes que mais exigiu de mim. Mas foi uma experiência muito gratificante, porque a gente conseguiu atender a expectativa da paciente, né? E por fim, até a família ficou muito mais tranquila. A gente sentiu que eles estavam um pouco belicosos até com a equipe que tinha feito o procedimento, porque eles sentiram que faltou alguma orientação. Então a gente, com uma boa comunicação médico-paciente, com uma boa explicação, conseguiu tranquilizar a família e a paciente e diminuir um pouco essa tensão que estava no ar. Então, esse tipo de experiência que eu acho que vai agregar muito para quem fizer um clerkship. O nível de exigência que os pacientes têm em cima do médico é muito grande, certo? E para quem não pretende fazer CMLI, compensa? Eu acho que a melhor resposta é depende. Se você quer ter uma exposição ao sistema de saúde diferente, quer aprender um pouco para fazer um benchmark, alguma coisa desse tipo, eu acho que é extremamente válido.
tá? Você tem que ter em mente é que os requisitos eles são um pouco longos, dependendo do que você, dependendo de onde você quiser fazer, e às vezes o observership vai te atender bem nesse sentido de você fazer um benchmark, de conhecer uma situação diferente, tá? Mas se você quiser pôr a mão na massa, em vontade, eu também acho que é uma experiência super válida. Pessoal, só para confirmar, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá travando o vídeo? Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Então, vamos continuar. Bom, como funciona então o processo seletivo? Ele vai variar bastante dependendo do local, tá? Na discussão eu posso detalhar um pouquinho. Eu vou falar em linhas gerais tudo que pode ser exigido de vocês no processo. Eu não vou especificar qual lugar que vai pedir tal coisa aqui nos meus slides, mas tudo que eu colocar aqui vocês serão passíveis de terem que apresentar para poder entrar no clerkship, tá certo? Via de regra, não são todos os locais que aceitam estrangeiros, é uma minoria. Tá? Em alguns locais você tem que, muitas vezes, apresentar um convênio, ou seja, a sua faculdade tem que ter um convênio com a faculdade que vai te receber lá. Alguns locais têm taxa de inscrição e, em alguns casos, tem tuition fee no meio também, tá certo? Mas eu não estou falando nada disso para desanimar vocês, de forma alguma. Estou falando para colocar as informações na mesa, mas a grande mensagem que eu quero deixar é que existem boas oportunidades. Existem muitas e muitas oportunidades se vocês conseguirem fazer uma application legal, conseguirem planejar com o tempo, tá? Não é à toa que, por exemplo, muitos brasileiros entram na Mayo Clinic, na Cleveland Clinic, por meio do clerkship e eventualmente vão fazer a residência lá. Tá, gente? Existem oportunidades, o que a gente tem que fazer é garimpar, literalmente ir atrás do ouro, porque às vezes a gente pensa que as informações elas estão todas em um lugar, que é muito fácil você descobrir onde que vai ser o serviço que vai me receber, que vai ser super friendly para estrangeiro. Tá? Não é tão simples assim. A gente tem que gastar, às vezes, horas a fio pesquisando programa por programa, saber onde vale a pena você pagar uma taxa de inscrição, tá? Ainda mais com $1 na cotação atual, eu acho que cada passo tem que ser muito bem pensado nessa fase que a gente se encontra, tá? Mas a cal que eu deixo é que existem boas oportunidades, tem muito ouro aí para pegar espaço, então não tenham preguiça de procurar em cada site, em cada universidade, quais são os requisitos para vocês fazerem um clerkship lá, tá? E como eu já estou cantando desde o começo da apresentação, a chave do processo todo é planejamento. Tá? Quanto antes vocês começarem a reunir o que vocês precisam ter na mão, saberem em que fase do curso vocês conseguem encaixar um estágio eletivo, é bastante importante também. Tá? Então, quanto antes vocês terem essa visão da estrada que está por vir, mais fácil vai ser esse caminho. E parece chovendo molhado falar isso, né? Que é uma coisa óbvia. Mas, olhando a maior parte das pessoas que pegam o processo, a gente vê que muitas decisões elas são tomadas assim da noite pro dia. Então, é por isso que eu até agradeço pelo convite e parabenizo muito vocês por estarem organizando esse tipo de palestra, porque não são todos os alunos que no primeiro ano, que no segundo ano têm contato com esse tipo de informação. Eu acho que é uma coisa que qualquer estudante na American School, na faculdade, tem que saber, tá? Tem que saber dos caminhos que a sua carreira pode tomar, tá certo? Justamente para vocês poderem se planejar, tá? A gente sabe também que ao longo aí da faculdade a gente muda muito de opinião, a gente acaba decidindo por tomar outros rumos, isso é super natural, acho que todo mundo tem um tempo próprio, mas para quem tem vontade, quanto antes vocês conseguirem se organizar, vai ser muito mais confortável, tá? Tudo bem, Zé, você já falou bastante de planejamento, mas o que eu preciso para fazer o clerkship? Bom, eles podem te pedir tudo isso para você escrever no clerkship. O Step 1, ele não é exigido por todos os lugares que você tenha feito, mas os lugares que são muito interessantes para estrangeiro, eles exigem, tá? A Mayo Clinic e a Cleveland são lugares que exigem Step 1. Então, é extremamente aconselhável que vocês tenham um Step 1 feito antes de fazer estágio. E também porque ele vai te dar uma bagagem de raciocínio clínico. Por mais que sejam conteúdos do básico, o Step 1 ajuda um pouco a aguçar o raciocínio clínico. Teve vários casos que eu discuti na enfermaria que, estudando do seu Step 1, me ajudou muito, sabe? A acertar uma pergunta que o ATN fazia no meio da visita. E é nesses momentos que você chama a atenção deles e consegue cavar uma carta de recomendação, tá? Então, vale a pena fazer o Step 1 antes de fazer o clerkship. Currículo também conta, e para a gente que é do Brasil, eles não vão, talvez, pesar tanto a questão de você ter publicado alguma coisa. Eu acho que isso é mais para residência. Mas você mostrar que você tem disposição a atividades extracurriculares interessantes, trabalho voluntário, ou mesmo até liga, que para eles a gente chama de interest group, né?
você conseguir descrever algum trabalho legal que você tenha feito a partir de uma língua, eu acho que tudo isso pode agregar no seu currículo. E se você já teve a oportunidade de publicar, de apresentar um post em congresso, coisa, show. Isso vai, com certeza, te ajudar bastante. Tá? O TOEFL também é um requisito, e o TOEFL é um requisito bem punk, porque tem lugares que pedem notas muito altas. Por exemplo, o NIH é um lugar muito legal de você se candidatar a fazer um doutorado, porque não tem tuition fee, e, se eu não me engano, também não tem taxa de inscrição. Tá? É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele tem um custo bem baixo, o seu custo de se manter lá durante o estágio, tá? Mas ele pede uma nota no TOEFL bastante alta. Eu tirei um ponto abaixo em uma das sessões do TOEFL, que eram exigidas pelo NIH, e eu não fui autorizado a aplicar, porque eu tive um ponto abaixo do corte. Tá? Então, eles são bem rígidos com essa questão do TOEFL. Agora, outros locais, Mayo, Cleveland, Harvard, uma nota aí de mais ou menos uns 105, 110 no TOEFL, vocês já são considerados competitivos. Tá? O NIH exige um mínimo de 108, mas, se eu não me engano, é 27 o mínimo em cada section, de 30 pontos. Né? Então, é um corte muito alto. Mas, se vocês conseguirem fazer uns 110, vocês se garantem em extrema maioria dos programas. O único lugar que talvez, se vocês não consigam, tirarem um score um pouco melhor em alguma section, é na NIH. Tá? Cartas de recomendação, eles também podem exigir alguma carta, e aí você tem que levar o que você tem mesmo. Eu levei 2 cartas do Brasil para o processo da Mayo Clinic, que deu super certo. Tá? O importante de carta de recomendação é que sejam pessoas que te conheçam e que saibam descrever bem o seu perfil e dar um exemplo de alguma situação que vocês trabalharam juntos, um caso difícil, algum projeto de extensão, que vocês tiveram um bom desempenho, e a pessoa possa contar um pouco disso para quem vai ler a carta. Tá? Aqui acho que não tem tanto estresse quanto na residência, mas saibam escolher quem vai escrever, e de preferência peçam para alguém que tenha uma intimidade com vocês. Vocês não precisam ter uma carta de uma referência da especialidade que vocês estão aplicando, ou do chefe de algum departamento da faculdade. Tem que ser alguém que te conheça bem. Essa é a melhor carta que vocês podem levar. Tá? Convênios. Essa é um requisito relativo. Muitos lugares pedem, muitos não pedem. Tá? Do que eu tenho conhecimento hoje no Brasil, tem 2 universidades que têm convênios para fazer fellowship lá nos Estados Unidos. A USP tem, tanto a USP de São Paulo quanto a USP Ribeirão tem convênio com Michigan. E a UFMG tem convênio com a George Washington University, lá em Washington. Eu não sei se tem outros convênios que têm aparecido aí nos últimos meses, mas esses são os 2 que eu conheço, que são os maiores. Se alguém, inclusive, souber de mais algum, pode escrever aqui no chat para a gente poder compartilhar com a galera, tá? Mas esses são os 2 que eu conheço. Então, como vocês podem ver, se a gente depender de convênio, a gente vai passar bastante dificuldade. A grande maioria não tem, tá? Mas tem esses outros locais que não pedem convênios. E então, por exemplo, Mayo, Cleveland, Harvard, University of Florida, dá para você firmar um convênio vamos dizer, sob demanda com eles. Eles exigem que seja feito convênio, mas eles estão abertos a fazer, então é um pouco mais tranquilo. A Emory também aceita, não existe convênio, certo? Então, de novo, é garimpar e procurar o lugar que você se encaixa. Eles também podem pedir exames de sangue. Eu tive que fazer PPD, tive que apresentar prova de vacinação, tive que medir anticorpos para vacina que eu tinha tomado já, tá? A Cleveland Clinic exigia também screen de drogas urinárias, tá certo? Eles, inclusive, especificam quais drogas que eles querem que você teste na urina, tá? Não são todos os lugares que pedem, mas vocês estarão sujeitos a esse tipo de avaliação, importante dizer. Tá? Inclusive de background também, se algum dos estagiários cometeu algum crime contra a segurança nacional americana, esse tipo de coisa. Eles literalmente fazem um pente fino da sua história, tá? E por fim, esse é um ponto que não me contaram na época, mas que eu senti que ia ser importante, porque a galera já faz muito para residência, que é a revisão do inglês, de tudo que vocês forem mandar, de carta de motivação, de carta de recomendação, tá? Eu aconselho fortemente que vocês encontrem alguém que faça uma revisão. Inclusive, se vocês precisarem, eu posso indicar uma pessoa nativa americana que faz isso a um preço acessível e super de boa, tá? Mas é extremamente aconselhável que vocês tenham alguém para revisar os documentos, porque isso é o seu cartão de visita. Então, imagina, por exemplo, um personal statement, às vezes com erros gramaticais, esse tipo de coisa. Parece detalhe, mas isso vale muito quando você está acompanhando muita gente. Então,
essa é uma dica que eu deixo aqui, que eu aprendi nesse processo e achei bastante diferente. E aí, bom, como que a gente escolhe? Zé, acho que travou um pouco. Será que está ouvindo? Vou mandar mensagem. Então, você falou que a gente tem Ô, Zé, a meio... deu uma travada. Tá conseguindo ouvir? Voltou, gente? Você pode começar de novo? Estou ouvindo, tá de boa. Tá. Eu falado só como escolher e aí travou tudo. Isso. Beleza. Bom, então, como eu estava dizendo, já detalhei um pouco do processo seletivo e agora como que a gente pode escolher um cut ideal para a gente, né? Tem que lembrar que a gente tem um calendário limitado na faculdade, então muitas vezes a gente vai ter 1 ou 2 meses que a gente consegue encaixar um cut. Alguns conseguem 3 meses aí, mas isso varia muito com o currículo. Se eu não me engano, pelo MEC, a gente pode fazer até 6 meses de internato fora, tá? E revalidar isso como disciplina obrigatória. Mas eu não aconselho vocês a fazerem isso, porque recentemente o ITFMD colocou algumas restrições quanto a créditos que vocês transferem de fora, certo? Então, meu aconselhamento é fazer como eletivo mesmo, não usem os créditos para conclusão de curso, tá? Usem como eletivo no máximo, beleza? E aí o nosso tempo é restrito, vocês sabem, a gente vai ter 2 meses aí suando a camisa, talvez a gente consiga encaixar sem atrasar nenhuma matéria, tá? Mas o caminho é esse mesmo, a gente tem que fazer muita ginástica para conseguir botar no calendário. Mas, enfim, como a gente escolhe? Diante de tantos programas, mesmo a maioria não aceitando estrangeiro, a gente ainda tem muitas opções. A gente tem a Mayo, como Cleveland, Emory, University of Florida, Harvard, Yale, o Memorial Sloan Kettering Cancer, que também é um lugar fantástico para fazer um surf, e o NIH, como eu comentei, e muitos outros aí, Florida International University, tá? Então, assim, por mais que nem todo mundo aceite a gente tem muito para escolher aí. E para quantos aplicar, quantos idealmente a gente tem que fazer o processo, a gente vai falar disso, tá? Mas, enfim, como escolher? Primeiramente, veja o calendário da faculdade, porque cada serviço vai ter uma regra. Tem serviço que, por exemplo, vai te obrigar a entrar no calendário da American School, e aí você tem que se virar e entrar no calendário deles. Tem outros que vão poder te dar um pouco mais de flexibilidade. E aí você só escolhe, por exemplo, qual segunda-feira você quer começar o estágio. Tá? Então, quando você for escolher as rotations, tem que considerar tudo isso. Às vezes você quer casar um estágio com outro, ficar 2 meses direto nos Estados Unidos, você tem que ver se os calendários vão bater e se você consegue conciliar. Eu, felizmente, consegui fazer 2 estágios seguidos, porque os calendários bateram. Um era flexível e o outro era rígido. Então, eu programei o primeiro estágio de tal forma que eu consegui terminar ele e começar o outro. Tá? Em geral, cada cut dura 1 mês, mas tem alguns locais que oferecem a opção de fazer 2 semanas, que eu acho que não vale a pena, tá? Pelo custo de viajar e tudo mais. Se vocês forem fazer, façam 1 mês, pelo menos. Mas um tempo ideal para vocês serem competitivos para a residência, eu diria aí que 3 meses padrão ouro, mas 2 meses já vão te deixar bem preparado. Tá? Tentem o máximo que vocês puderem para fazer 3 meses. Se não conseguirem, façam o que vocês puderem. O importante é ter um clerkship na bagagem, tá? Vale a pena estagiar na especialidade de interesse que vocês querem aplicar, com toda certeza. Mas isso é relativo. Tem muita gente que faz um estágio em internomédica, física médica, e vai fazer um estágio em oncologia, hematologia, né? E vai quer aplicar para cardiologia no futuro, por exemplo, né? Mas você tem que lembrar que todo mundo que vai para cardio vai aplicar para clínica médica, inicialmente. Então, o importante é você ter essa exposição mais geral, tá? Como eu quero fazer neuro, eu resolvi que eu ia fazer todos os estágios de neurologia mesmo. Mas eu poderia, por exemplo, ter feito algum desses estágios em clínica médica e estaria tudo certo. Tem uma colega que, inclusive, fez um estágio de neuro e outro estágio de hematologia também. Então, não é uma coisa rígida, mas se vocês puderem, tenham mais exposição à especialidade que vocês escolherem, tá? Tentem também escolher os locais que você tem vontade de treinar ou que vocês queiram conhecer. Para você já ter um network ali dentro, para você ter cartas desse local, isso tudo conta bastante. E na residência também, quando o pessoal convida para as entrevistas, se tem alguém do serviço que indica você para entrevista, você já vai com uma posição mais interessante para ser entrevistado. Então, isso conta bastante também. E, por fim, eu acho que esse tópico, assim, extremamente importante. Faça um lugar que
curta estrangeiro, porque se você quer fazer uma coisa em longo prazo, você pensa em fazer residência lá, você tem que já começar a juntar peças desde cedo, tá? Até eu tive alguns professores na faculdade que fizeram uma carreira boa fora, mas que reclamavam bastante sobre essa questão de receptividade. E eu acho que isso é muito do local que a pessoa vai. Tem locais assim, que vão te receber de uma forma extremamente diferente de outros. Eu posso falar pela minha experiência mesmo que tanto o meio quanto o Michigan recebem muito bem quem vem de fora, tá? Mas eu sei que não são todos os lugares que são assim. Muitas vezes o estudante vai fazer um clerk, ele é uma fonte de renda para o hospital. E muita parte do estado se encara dessa forma. Não encara no sentido de você estar lá para aprender, e às vezes somar e até futuramente fazer parte da equipe, tá? Mas tem outros locais que justamente veem o clerkship nesse sentido. É nesses locais que você tem que investir, tá, pessoal? Bom, rotina, então. Como que era a rotina lá nos clerks? Depende um pouco do estágio, mas como eu fiz estágio de clínica, basicamente a rotina era em cima de enfermarias ambulatórias, tá? Então, de manhã não tem muito segredo. A gente chegava, os residentes recebiam os casos dos alunos, a gente ficava com aquele caso por alguns dias, né, às vezes semana, e a gente tinha que apresentar a evolução, e durante as visitas, que eram os rounds, a gente também fazia a apresentação dos casos, tá? Existe todo um método para como você tem que fazer essa apresentação. No começo a gente dá uma escorregada, mas poucos dias ali o pessoal vai orientando, a gente pega o bicho de passo. E no final da passagem de visita, você tem que propor uma conduta para o paciente. É comum que o residente te atravesse, porque, enfim, você é medical student, outros medical students vão estar lá também. Se você não canta a bola, o residente vai fazer a conduta para você. Mas sempre que você tiver a oportunidade, tentem chamar a responsabilidade do paciente para vocês. Acho que essa é a maior dica que eu posso dar. Foi um dos pontos que eu consegui arrancar bons elogios dos estágios, de ter essa patient ownership. Então, cada vez que vocês forem ver um paciente, eu digo não só para o mas para a vida, tá, gente? Você abracem a responsabilidade do paciente, sejam donos do paciente, porque é isso que vai fazer de vocês um bom profissional na frente. A gente, depois que forma, tem contato com muito da medicina das ruas, né? E assim, é impressionante quanto falta isso, senso de responsabilidade e de você ser o dono do caso mesmo, certo? Então, comece a formar esse hábito desde cedo. Vocês vão ver que vai fazer muita diferença, seja no internato, seja em qualquer estágio que vocês estiverem na carreira, tá? Outra coisa que também foi bem marcante lá na rotina era esse movimento multi. A equipe multi lá, ela funciona. Não é uma coisa separada. Eu me peguei muitas vezes no internato, trabalhando com físio, com nutri, só que não tinha uma discussão realmente como se fosse par a par, sabe? Eram discussões muito fragmentadas. Às vezes era só o médico-chefe ou o professor que ia discutir com as equipes multidisciplinares, o aluno ficava sempre de fora. Lá a gente é colocado para entrar nessas discussões e apresentar nossos casos para eles, sugerir condutas para a equipe multidisciplinar e também ouvir sugestões dessa equipe. Então, isso é uma coisa que eu gostei muito. Fiz um relacionamento muito bom com o pessoal da enfermagem, da nutrição, fisioterapia, enfim. Então, acho que para a experiência multi eu não tive nada parecido na minha faculdade. Então, essa parte foi muito rica dos estágios. Um ponto muito importante, talvez, assim, é um choque, é a documentação dos casos. Para quem pensa em trabalhar fora achando que vai ter menos trabalho de prontuário, gente, acho que a melhor coisa que eu posso dizer é o que eu escutei também quando eu estava começando a entrar nessa brincadeira. O trabalho administrativo aumenta bastante, tá? Porque a gente tem que fazer uma documentação de qualidade, não é só chegar e colocar o paciente com uma dor de garganta, que o exame físico estava normal, só com um pouco de hiperemia em orofaringe e falar que na conduta você deu fator antibiótico e sintomático. Isso tudo que eu estou falando para vocês é extremamente comum, tá, na rotina de pronto atendimento aqui no Brasil, rotina de UBS até alguns momentos. Infelizmente, a gente ainda tem um nível de documentação muito ruim, tá? E talvez por isso que a gente tenha visto vários problemas em torno da parte jurídica. Então, desenvolva esse hábito de começar a escrever bem desde já, não só para a carreira aqui, mas para quem quer ficar fora, principalmente. O que será exigido de vocês de documentação é absurdamente superior ao que a gente tem aqui, tá? Só para dar uma base, no final de cada novo que a gente fazia, além de anamnese, exame físico, na conduta, você é obrigado a explicar o raciocínio clínico. Então, por exemplo, o paciente chegou no dia tal,
apresentando um quadro progressivo de tantos dias, com piora progressiva, e por causa dessa apresentação clínica, desse tipo de achado no exame físico, a principal hipótese diagnóstica é tal. Portanto, faremos isso, porque trará benefício para esse e aquele problema. Tá? Tudo isso tem que ser descrito. Então, cada evolução de enfermaria da manhã era quase que uma redação, tá, gente? Então, o espírito é mais ou menos esse. Parece um pouco loucura no começo, mas depois você pega o jeito, é até legal, porque você volta no prontuário e você fica sendo anotado lá. As informações, grande parte das vezes, não ficam soltas. Você consegue fazer um link muito bom. Tá? É bem interessante. Sobre a cultura de trabalho de hospital, isso vai variar bastante também. Para quem já ouviu falar da Mayo Clinic, eu acho que não tem nem que dizer assim, a cultura de trabalho deles é fantástica. Eles te colocam no centro do cuidado mesmo do paciente, tá? E então eu acredito que também é uma coisa que você tem que aprender a conhecer antes de chegar no hospital, saber qual que é o estilo de trabalho que eles esperam de você para você poder o mais rápido entrar na equipe, certo? Outra coisa que chama atenção também é a discussão constante de literatura. Então, às vezes, uma dúvida que dois chefes ficam ali discutindo, vamos fazer desse jeito, não vamos fazer daquele. Na hora, a galera pegava ali o plano médico no meio da visita e tentava resolver o impasse, sabe? Então, isso acontecia com bastante frequência. Mas falar que as condutas eram diferentes do que a gente via no Centro Universitário Grande do Brasil, eu posso dizer que não. Grande parte das vezes as condutas eram bem semelhantes, tá? Então, se vocês já estão num lugar que tem uma estrutura boa, que eu acredito que o Einstein tem, vocês vão ter contato com as condutas aí mais recentes, eu acredito. Tá? Mas essas discussões elas vão ser mais intensas lá. Bom, gente, falar um pouquinho então, mostrar um pouquinho das fotos aqui. Então, nos 2 estágios que eu fiz, eu recebi o crachá naturalmente e um pager, né? Os estudantes sempre carregam um pager lá, porque vocês são parte da equipe, às vezes o residente quer tirar alguma dúvida, eles te chamam pelo pager. Em Michigan também tinha o pager da equipe de AVC, que foi bem interessante, porque todos os estudantes tinham pager, então quando chegava um caso de AVC na porta, a gente ia descendo, conseguia fazer parte do atendimento inicial. O estudante ele estava dentro mesmo da estrutura de atendimento. Então, para a parte de emergência neurológica, assim, o estágio de Michigan foi fantástico. Teve até um dos plantões noturnos que eu cheguei a pegar uma parada cardíaca na enfermaria, e assim, você vê o ACLS em ação, tinha até farmacêutico, fisioterapeuta junto na parada, foram mais ou menos 30 pessoas participando para animar um paciente. Sabe? Então, esse tipo de experiência e de ver que eles colocam o estudante no meio do negócio pegando fogo mesmo, assim, é bem interessante para a gente. Então, aqui é uma foto lá na Mayo Clinic, do lado dos irmãos Mayo, né, que foram os fundadores aí da instituição. Esse aí é um lugar bem famoso lá. Isso aqui é a equipe do Stroke Team também, quando eu estava na semana do Stroke na Mayo. O pessoal foi extremamente receptivo. Foi a melhor semana que eu tive assim, de aprendizado lá. Consegui tocar a enfermaria no ritmo dos PGI-1s, então a mesma carga de pacientes e tudo. E isso é uma coisa importante também, gente. Nos primeiros dias o pessoal fica um pouco pé atrás, de fora, tá? Mas conforme vocês vão demonstrando o trabalho, eles vão te dando mais responsabilidades e a ideia é essa, que você abraça e mostre serviço para você conseguir as cartas de recomendação. Tá? Aqui foi em Michigan, a equipe da última semana que estava comigo também, muito legal. Na última semana, como a gente já está com mais mão do serviço, também as coisas foram um pouco mais facilmente, né? E, enfim, Michigan foi considerado um dos melhores hospitais de 2017 e 2018 pelo US News. A Mayo está no top 3 esse ano, se não me engano. E, enfim, espero que essas fotos aí contagiem vocês para que vocês se sintam um pouco mais animados, apesar da pandemia estar acontecendo, apesar disso tudo que a gente tem agora, esses desafios aí intercâmbio, muita gente está no estágios cancelados. There is hope, tá? Então, não desanimem, quando as coisas começarem a normalizar, eu tenho certeza que muitos aqui vão poder traçar e continuar os caminhos que estão planejando, tá certo? Então, para fechar, pessoal, já falei bastante, até estourei um pouquinho de tempo, eu pedi desculpa aqui, tá? Mas, para fechar, eu quero lembrar, então, que, de novo, quanto antes vocês planejarem, maior chance de terem sucesso, tá? O processo, ele é longo, ele é demorado, ele é caro, mas ele é muito bem conhecido, se apeguem a isso, tá? Sempre vai ter alguém para contar como que foi o caminho, como que é estagiar em tal lugar, como que é residência em tal lugar. Já tem muito brasileiro que já passou por isso, tá? Então, usem isso como vantagem.
Precisa estagiar nos locais que outras pessoas já foram, justamente para você ter mais informações. Pesquise informações sobre cada serviço, para você saber o que você vai encontrar lá na frente. Seleção receptivos a estrangeiros, tá certo? E por fim, aproveitando que a gente está no Setembro Amarelo, finalzinho de setembro, mas a mensagem continua válida, cuidem de vocês, tá? A gente às vezes se apega a projetos grandes na faculdade que vão fazer alguma carga de estresse e a gente acaba esquecendo de cuidar um pouco da nossa saúde mental, tá? Lembre-se que a gente precisa dela muito bem cuidada para a gente poder produzir e ser o melhor médico para o nosso paciente. Então, cuida de você, cuida dos seus colegas, tá certo? Sejam bons colegas e com certeza vocês vão espalhar boas energias sobre a gente, tá certo? O que eu tinha para falar por enquanto é isso, gente. Vai ser um prazer agora a gente poder discutir, tá? Se alguém quiser entrar em contato, o meu e-mail é esse, eu estou no Twitter também, no LinkedIn. Se alguém quiser me seguir no Instagram também, que me marcaram, fique à vontade, tá? Eu estou um pouco menos ativo no Instagram e Facebook, mas, enfim, fique à vontade para chamar por lá, tá certo? É isso, gente. Muito obrigada, Zé. Assim, todo o seu relato, as suas dicas foram assim muito mais válidas do que olhar simplesmente um grupo de Facebook que a gente vê aqueles relatos. E principalmente agora, né, que a gente vai ter o espaço para Q&A, pessoal, podem começar a mandar dúvidas no chat. Para começar, eu já vou fazer uma, Raquel, se quiser também já começar a fazer uma que eu acho que é bem válida, entendendo assim, além da sua rotina, né, nos clerks, como que você conseguiu construir uma relação duradoura, né, seja com mentores, com potenciais médicos que foram escrever as suas cartas de recomendação ou que ainda estão escrevendo, como que você recomendaria, né, esse approach? Essa é uma pergunta muito boa, Fer. Eu penso que, assim, acho que muito antes de você pensar que você tem no estágio você tem um chefe que está te avaliando, e eles realmente te avaliam a todo instante, tá? Mas muito antes de você pensar isso, acho que a gente tem que pensar que é uma pessoa ali, tá? E que a gente sempre, eventualmente, vai ter alguma coisa em comum com essa pessoa, sabe? Que não tem interesse, gosto, semelhante. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que buscar é uma boa relação básica com qualquer pessoa, sabe? Chega no horário, seja educado com todo mundo, não só com chefes diretos da sua equipe, mas também com as secretárias, com enfermagem, todo mundo vai te avaliar nessa hora. Todo mundo, no final do dia, vai passar alguma palavra para o chefe. Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, o pessoal esquece. E a gente tem que lembrar que quando a gente chega como visiting medical student lá, a gente tem isso depois que a gente passa. Mas, realmente, cara, todo mundo está te avaliando. Então, você já tem que chegar preparado nessas habilidades básicas. E, no segundo momento, a partir do momento que você está trabalhando com a pessoa em enfermaria, que você sente que você está acertando as perguntas, que a pessoa te elogia, mas você vai sentindo proximidade para você chegar e pedir uma carta. Ou até mesmo a pessoa sente a vontade para te oferecer uma carta. Isso aconteceu comigo 2 vezes. 2 das minhas cartas me ofereceram. E, assim, é uma sensação muito boa quando você tem o seu trabalho reconhecido, né? E uma delas foi até na primeira semana de estágio. Eu não esperava receber a oferta. E, então, assim, pode funcionar tanto na via de você receber quanto você pedir. Mas a mensagem que eu deixo além, se você sentir que você cumpriu o seu papel, que você foi um bom membro da equipe, não tenha medo de pedir a carta no último dia do estágio. E se for pedir, peçam pessoalmente. Não deixem para pedir por e-mail, não deixem para pedir no momento de correria. Peçam no momento assim reservado, chama a pessoa para conversar, explica o seu projeto, fala que você quer fazer residência, ou que você quer fazer um fellow, ou enfim, por qual motivo você precisa da carta, deixa muito bem claro para a pessoa o que você quer e aí faça o pedido, certo? E uma outra dica também, é bom você pedir um feedback antes de pedir a carta. Porque se a pessoa te der um bom feedback, você já presume que essa carta vai ser boa. Se a pessoa te der um feedback não tão bom, talvez não seja uma carta interessante que você pedir, tá? Eu diria que é por aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem outras dúvidas também. Vou emendar aí uma... Você tem uma dúvida, Raquel? Sim, ia perguntar como que foi, assim, para você, que momento precisamente que você foi, você estava rodando no internato, como que foi a receptividade, assim, do pessoal da coordenação do internato, assim, né? Não sei se você teve que comer alguma semana, como você administrou isso? Nossa, Raquel, isso aí é um negócio que, vou te falar, dá muita dor de cabeça.
Como não é um caminho muito comum para o estudante, a gente tem que literalmente encontrar um caminho que funciona para a gente, sabe? Eu tive sorte que lá na USP a gente termina o internato mais ou menos no começo de novembro, né? E a nossa colação de grau, ela, para algumas pessoas, para quem quer colar o grau, você pode fazer a colação em dezembro, mas a nossa colação festiva ela é em janeiro, e daí tem o baile de formatura e tudo mais, né? Então, no começo do meu sexto ano, eu fui conversar com a coordenação do curso, fiz a proposta de colar o meu grau em janeiro, junto com a colação festiva, né? E encaixar 2 meses de clerkship em novembro e dezembro. E para eu conseguir fazer isso, eu tive que antecipar algumas semanas do meu último estágio de pediatria. Foi uma correria, foi assim, depender de decisão de muita gente, e eu tive que propor um plano de reposição para dar certo, mas no final dá certo, sabe? Nessas horas conta muito você ter uma boa relação com os professores, principalmente os coordenadores de cada estágio de internato, coordenador do curso, e eu senti que, assim, em nenhum momento o pessoal criou dificuldade para mim. Foi muito pelo contrário, todo mundo queria sempre me ajudar, sempre deixando muito claro por que eu queria fazer, qual que era a intenção disso na minha carreira. E eu acho que quando você explica bem as coisas, as pessoas sabem que você tem um compromisso sério, dificilmente alguém vai barrar você, sabe? Então, por mais que dê dor de cabeça, vale a pena. Mas, assim, se preparem porque algum estressezinho vai ter nessa parte de calendário. Beleza, obrigada. Vou emendar uma pergunta. Pensando nas applications para os clerks, você pode dizer assim, alguns exemplos de atividades que você fez que você acredita que tornaram assim, essa application com mais destaque ou que já eram relacionados à área, né, de neuro? Você teria alguns exemplos concretos de como que estava, né, mais ou menos o seu CV para conseguir, né, 2 clerks incríveis? Vamos lá, então. Quando eu apliquei para os clerks, eu estava com o Step 1 feito já. Felizmente, tive uma boa nota no Step 1, isso ajudou bastante também. Tá? Na Mayo Clinic, principalmente, eu acho que é um corte importante que eles consideram a nota do Step 1. E não é nota assim... Já foi a época que o pessoal que fazia 245 conseguia fazer um clerk com tranquilidade lá. A Mayo, sim, subiu bastante, assim. Porque como é um lugar que aceita muito estrangeiro, tem pessoas do Paquistão, da Índia, do mundo inteiro aplicando para lá. Então, a barra subiu um pouco. Mas nessa parte fora do Score Step 1, eu tinha alguns pôsteres de congressos. Um deles era de neuro. Um era da minha IC, do que eu fiz no ciclo básico. Eu tinha um artigo submetido. Na época não estava publicado ainda, mas estava submetido do tempo que eu passei fazendo research na Europa. E, enfim, eu acho que essas coisas ajudam bem. Mas se você, por exemplo, tiver experiência de liderança também, isso vai contar bastante. Se você foi membro do DC, se você foi membro do centro acadêmico, sabe? E você explicar para eles que existe valor nisso no Brasil, eu acho que isso também mostra bastante. E se ainda mais você ter isso no seu CV e quem escrever a carta de recomendação conseguir ilustrar essas experiências um pouco melhor, isso fortalece muito a application. Então, nas 2 cartas que eu levei, os 2 professores comentaram de alguma coisa no meu CV que eles conheciam. Então, um tinha comentado de um congresso que eu tinha presidido, o outro tinha comentado do tempo que eu tinha ficado na Europa. Então, assim, isso vai reforçando e vai mostrando que aquelas experiências se tornam um candidato forte. Muito legal. Aqui a gente tem algumas perguntas no chat. Qual ano que você fez os clerks? Você fez seguidos? Qual que foi, assim, o intervalo? Eu fiz dos 2 seguidos. Foi a única janela que eu tinha de oportunidade para fazer no 6º ano, né? Inclusive, pessoal, alguns locais exigem que você esteja no 6º ano para fazer o clerkship. Então, se eu puder dar uma dica de amigo, assim, tentem fazer os clerkships antes de começar o 6º ano. Por quê? Você vai sair do 5º, você já é sextonista para ele, entende? E você vai estar de férias provavelmente em janeiro. Então, use essa janela para fazer o estágio que eu acho que é o ideal. E aí, se você conseguir, faça o que eu fiz. Depois que acabar os estágios, encaixa ali entre o teu último estágio de internato e a tua colação de grau, os clerks. Eu tive esse gap de novembro a dezembro. Foi bem aí que eu encaixei. Então, eu fiquei um mês em novembro na Mayo, depois dezembro em Michigan. E aí, antes do Natal mesmo, eu voltei para o Brasil
mais ou menos aí 2 semanas depois estava falando grau, tá? Então é corrido, mas dá certo. Tem espaço aí, a gente tem que usar bastante a criatividade. Eu não sei como está o currículo de vocês no Einstein, mas talvez vocês tenham um pouco mais de flexibilidade nessa parte de eletivos. Então, ou até se não tiverem, talvez seja uma coisa interessante de conversar com o pessoal que programa grade curricular, para vocês conseguirem moldar isso um pouco mais e ter mais tranquilidade de planejar os seus, sabe? Porque acaba que, por exemplo, tem algumas épocas do ano que elas são mais concorridas, principalmente primeiro semestre. Tem lugares até que não aceitam estrangeiros em alguns meses, tá? Então, isso acaba sendo uma desvantagem para a gente. Mas, como o melhor mesmo é você fazer nas férias, você pode fazer no inverno ali, no comecinho, no finalzinho ali do outono, a gente ainda consegue arrumar algumas horas. Tá? Outra pergunta aqui, a residência no ZEUA vale a pena para quem pretende retornar para o Brasil ou vale mais a pena para quem quer mesmo morar fora e seguir, né? Boa, vamos lá. Thomas, muito boa pergunta, tá? Eu vou te dizer assim, primeira coisa, eu acho que tem residências que valem a pena tentar fazer nos Estados Unidos, porque a gente tem uma chance maior de entrar. Tem outras que não vale a pena, mas vai ser bem difícil entrar. Essas mais difíceis eu colocaria otorrino, cirurgia plástica, dermato, neurocirurgia, tá? Significa que nenhum brasileiro passou? Não. Já tem história de gente aí que passou em cirurgia plástica, inclusive amanhã vocês vão escutar a história do Lucas, né? Porque vai ter muita coisa legal para contar para vocês. Oftalmo, no ano passado teve um colega da USP Ribeirão que também passou. Ele ficou um ano fazendo research lá, conseguiu entrar no serviço. Teve uma outra brasileira em San Diego, se eu não me engano, também. Então, assim, não é impossível, mas é um caminho mais difícil. E aí, bom, quais são as mais tranquilas, vamos dizer? Porque tem mais estrangeiros fazendo. Clínica médica tem bastante gente, patologia tem bastante gente, o ano preliminar de cirurgia também tem bastante gente. Cirurgia, o programa completo é um pouco mais difícil, mas para você entrar com preliminar e depois tentar dar match de novo, é um caminho aceitável, tá? Psiquiatria e neurologia também. Para vocês terem ideia, neurologia, 1/3 dos residentes, mais ou menos, isso é informação de uma palestra que eu vi recentemente, 1/3 dos residentes são estrangeiros nos Estados Unidos. Então, é uma especialidade interessante. Patologia, eu acho que chega a quase 50%. Então, isso também, eu acho que vale a pena você considerar quando você quer aplicar. Significa que você tem que desistir se você quer oftalmo? De forma alguma. Mas, de novo, tem que ter um planejamento para você conseguir competir nessa especialidade. Tá? E sobre voltar para o Brasil, eu acho que é um caminho totalmente possível, inclusive eu acho bem interessante. Tá? A gente às vezes cria no imaginário que, por exemplo, a pessoa quer fazer residência fora, ela quer emigrar, ela quer ir embora do país, ela não quer retribuir para o país tudo que o país investiu nela. Até porque eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Tá? E não é sobre você não conseguir retribuir para o seu país quando você está fora. Conheço inúmeros brasileiros que são pesquisadores nos Estados Unidos hoje e que devolvem muito conhecimento para o Brasil, assim, muito mais às vezes de alguém que está aqui penando para conseguir um funding para a pesquisa dos sonhos, entende? Então, esse tipo de coisa que eu acho que você tem que considerar. E a carreira no Brasil, para quem volta de lá, você pode revalidar a sua residência, tá? Muitas especialidades têm prova de título, eventualmente você faz a prova de título e você tem o teu treinamento que você fez lá fora reconhecido, certo? Tem até se eu não me engano, pessoal, eu não vou falar porque eu não tenho certeza, eu preciso confirmar esse dado, tá? Mas é um médico bastante famoso da medicina no Rio de Janeiro que fez o treinamento dele no Jackson Memorial em Miami e ele voltou para o Brasil e, enfim, hoje ele é uma das pessoas aí que são referência na área dele, tá? Então é possível esse caminho, sim, considerem com carinho essa possibilidade. Além do que, só para fechar a resposta, fazendo treinamento nos Estados Unidos para você ir para o Canadá, para você ir para o Reino Unido ou para a Austrália é muito mais simples do que você tentar fazer residência direto nesses lugares, tá? Então, eu acho que a residência nos Estados Unidos, se eu fosse te dar um motivo para fazer, eu acho que o grande motivo é você ter opção no futuro. É você poder escolher voltar para o Brasil, é você poder mudar para o Canadá, para algum outro país que interessa, ou mesmo até ficar nos Estados Unidos. Para todas essas possibilidades, elas ficam na sua mesa para você escolher. Tá?
Aqui agora uma última pergunta, só para ter um panorama. Quanto tempo que você levou para estudar para os STEP? Bom, vamos lá, o Step 1 eu fiz em abril do ano passado. Eu comecei a estudar no começo de 2018, mas assim, foi num ritmo extremamente variável, porque era muito independente do estágio que eu estava. Tinha estágio de internato que era super de boa, então eu conseguia estudar umas 5, 6 horas por dia. Tinha outros estágios que eu não conseguia estudar 2 horas por dia, porque eu chegava muito tarde de casa e estava muito cansado, sabe? Então, estudar no internato é bem desafiador. O ideal, de novo, para quem tem mais tempo de planejamento, tentar fazer o Step 1 do quarto e quinto ano, antes de começar o internato. Quarto ano, em várias faculdades, ele é bem puxado também, tem uma carga teórica bem grande. Mas se você gosta de um ritmo um pouco mais estável, no internato você não vai ter isso. No internato, cada estágio é uma vida nova quase, e fica bastante difícil. Eu consegui me dedicar mais no final de novembro de 2018, que foi quando terminou meu internato, e aí eu consegui me dedicar assim full time. Eu literalmente peguei as férias inteiras que eu tinha ali, foi dezembro, janeiro e fevereiro também, e só estudei. Mas eu tive 3 meses de férias por uma situação particular, porque eu tinha feito já um estágio optativo, que a galera costuma fazer do fim do sexto ano, eu já tinha pago essa matéria, então eu ganhei um mês a mais nessa história. Era só por ter tido 2 meses de folga, mas talvez estando com 13 meses. E aí, nesses 3 meses, eu só estudei para o sétimo ano, voltei para o sexto ano, e aí em abril eu fiz a prova, fiz ali alguns estágios, fiz anestésio, CTI, estágio rural, que são estágios um pouco mais tranquilos no começo do sexto ano, e deu certo, sabe? Então, você tem que encontrar o seu caminho. Tem gente que com 4, 5 meses bem feitos de estudo aí consegue fazer a prova, e foi acho que esse caso de eu pegar o finalzinho de novembro e tocar até abril, mas tem gente que pega um ano inteiro para estudar justamente porque no internato é mais difícil, sabe? É muito pessoal esse planejamento. Então, a dica que eu dou é tente arrumar um tempo nas férias para estudar, vai facilitar a sua vida, vai gastar menos tempo. A última pergunta que tem aqui é se agora você está tentando match, como que você está se direcionando? Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando match agora, assim. A temporada esse ano mudou um pouco não, bastante, por causa da pandemia. A gente teve que atrasar o envio dos documentos, mais ou menos um mês aí, geralmente nessa época de setembro, todo mundo já mandou tudo para os programas, mas a gente vai ter até o dia 21 de outubro para submeter pelo Airbus, né? E agora, como que funciona essa fase? A gente pega toda a documentação das provas do CFMG, envia para o Airbus, a gente submete os documentos, as cartas de recomendação, quem vai escrever para você, você manda um e-mail para essas pessoas convidando elas para escreverem, aí elas submetem no sistema. E o ideal, aproveitando para falar das cartas, é que essas cartas elas sejam waivers, ou seja, a gente não sabe o que está escrito nelas, essa é a verdade. Elas são enviadas diretamente por quem escreve, e essas são as cartas que o pessoal valoriza lá. Tá? Muitas vezes a galera que submeteu uma carta não waiver, tipo uma carta aqui do Brasil, alguma coisa assim, ela tem seu valor, claro, mas se você conseguir uma waiver, esse é o padrão ouro para esse momento. Então, o estresse das últimas semanas é basicamente convencer quem te prometeu carta a submeter logo essas cartas, porque às vezes levam tempo. Não é só o cara mandar um e-mail. Manda um e-mail, fica até 2 semanas na mão do CFMG até que entre no sistema. Então, dá um frio na barriga, mas assim, na medida do possível tá dando certo, apesar de toda a pandemia e tudo. Acho que a gente tendo esse cuidado aí de mandar os e-mails no tempo certo, as coisas fluem. Mas assim, para quem está começando, foquem em aprender bem as coisas do Step 1, entendam o processo, e aí com o tempo vocês vão estudando um pouco mais dessa dinâmica aí das cartas, da dinâmica dos vistos também, que eu acho que é bem importante. Mas é um processo extenso, de novo, longo, conhecido, mas para não gerar tanta ansiedade no começo, tentem se pegar nessa parte mais básica primeiro, e aí com o tempo vocês vão aumentando o conhecimento. Tá bom, muito obrigada. Se tiver mais alguém que queira fazer uma pergunta online, assim, né? Ligar o vídeo para perguntar. Se não, a gente vai encerrar. Amanhã a gente tem palestra de novo, né? E agradecer principalmente o José, né? Que veio falar com a gente. E
Acho que a gente travou. Opa, travou. Espera aí. Mas, Voltou, gente, voltou. Tá de boa. então, só para lembrar, gente, a gente vai ter outra palestra amanhã, e se quiserem também, né, acompanhar o José no LinkedIn, no Twitter, fiquem à vontade. Também não incomodem demais, né? Ele está focado nos applications, tudo. Pode incomodar, sim, obrigada, vai ser um prazer ajudar. Mas muito obrigada mesmo, assim, elucidou muitos conceitos, realmente é uma sopa de letras, informações, e você trouxe informações muito mais palpáveis, né? Todas as experiências que você teve. Então, a gente agradece o CA e o DC do Einstein e a gente deseja muito sucesso na sua trajetória. Obrigado, gente. Prazer contribuir com vocês e, enfim, desejo sucesso para vocês todos aí. Depende do que vocês forem fazer agora. Se precisar de alguma coisa, estamos por aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos os presentes também. E venham amanhã na palestra também. E o CEA vai disponibilizar os certificados futuramente para todo mundo. Se você quiser, a gente dá também.